Agora a sua atenção. Eu quero chamar a sua atenção para a palavra de Deus. Deus tem trazido ao meu coração e ao meu espírito algo e eu gostaria de compartilhar com você nessa hora em nome de Jesus. Eu quero compartilhar com você um texto que está no livro do profeta Samuel. Segundo livro do profeta Samuel, capítulo de número 9, versículo de número 1. Diz assim: Disse Davi: resta ainda porventura alguém da casa de Saul, para que use eu de bondade para com ele, por amor de Jonatas? Havia um servo na casa de Saul, cujo nome era Ziba. Chamaram-no que viesse a Davi. Perguntou-lhe o rei: És tu, Ziba? Respondeu: Eu mesmo, teu servo. Disse-lhe o rei: Não há ainda alguém da casa de Saul, para que use eu da bondade de Deus, para com ele? Então Ziba respondeu ao rei: Ainda há um filho de Jonatas, aleijado de ambos os pés. E onde está? Perguntou-lhe o rei. Ziba lhe respondeu: Está na casa de Maquir, filho de Amiel, em Ludebar. Então mandou o rei Davi trazê-lo de Ludebar, da casa de Maquir, filho de Amiel. Vindo Mefibosete, filho de Jonatas, filho de Saul, a Davi, inclinou-se, prostrando-se com o rosto em terra. Disse-lhe Davi: Mefibosete. Ele disse: Eis aqui teu servo. Então lhe disse Davi: Não temas, porque usarei de bondade. Não temas, porque usarei de bondade para contigo, por amor de Jonatas, teu pai. E te restituirei todas as terras de Saul, teu pai, e tu comerás pão sempre à minha mesa. Louvado seja Deus. Queridos, muitas pessoas, elas acreditam que a Bíblia contém a palavra de Deus. Mas nós sabemos que isso não é verdade. Isso não é uma verdade. Pois a Bíblia, ela não contém a palavra de Deus. A Bíblia, ela é a palavra de Deus. A Bíblia é a mente de Deus. A Bíblia é aquilo que Deus pensa, é aquilo que Deus disse, é aquilo que Deus falou. Por isso, nós precisamos entender, nós precisamos compreender que a Bíblia fechada, ela é simplesmente um livro comum. Ela é um livro como outro qualquer. Porém, quando nós abrimos as Sagradas Escrituras, quando nós abrimos a Bíblia torna-se a palavra de Deus. Torna-se aquilo que Deus é, aquilo que Deus pensa. O que está aqui dentro é o que Deus pensa e o que Deus quer para a nossa vida e o que Deus quer para os seus filhos, para a humanidade. Por isso, nunca tenha dúvida, nunca deixe de acreditar. A Bíblia, ela é a palavra de Deus. A Bíblia não contém a palavra de Deus, ela é a própria palavra de Deus. Ela é o próprio Deus falando em nome de Jesus. Queridos, nós acabamos de ler um texto que se encontra no livro de 2 Samuel, capítulo de número 9, versículo de número 1. E eu gostaria de dar um tema a essa mensagem. Eu gostaria de dar o tema a esta mensagem, dizendo: de Ludebar ao palácio. De Ludebar ao palácio. Onde era Ludebar? Ludebar era uma terra escassa. Ludebar era uma terra distante, era uma terra de esquecimento, era uma terra onde ninguém queria estar. Era uma terra onde ninguém gostaria de estar. Ludebar era lugar de esquecimento. E a Bíblia diz que nesse lugar, nessa terra, havia uma pessoa
na qual estava lá esquecida, estava lá abandonada. Quem era essa pessoa? Essa pessoa era nada mais, nada menos que neto do rei Saul. Neto do rei Saul, ou seja, neto de rei. Para você que não conhece a história, Saul foi um dos reis de Israel. E Saul reinou por 40 anos em Israel. O povo de Israel queria um rei. O povo de Israel buscava um rei. E Deus deu ao povo de Israel um rei. Porém, o rei que Israel teve não era um rei na qual Deus queria. Não era um rei na qual Deus gostaria que Israel tivesse. Nós entendemos através da palavra de Deus que, na verdade, Deus não queria que Israel tivesse um rei. Deus não queria que Israel fosse governado por um rei, pois Deus queria Ele próprio ser o governador de Israel. Deus queria Ele próprio conduzir Israel, governar Israel. Mas Israel, vendo que as outras nações, vendo que os outros povos tinham rei, possuíam um rei que lhes governava, eles sentiram inveja. Israel começou a desejar, começou a querer um rei para governá-los. Mas mal sabia eles que o pedido que eles estavam fazendo, o desejo que eles estavam fazendo era um desejo ruim. Era um desejo que traria para eles grandes consequências. Ou seja, quando o rei governa, se o rei for um rei perverso, se o rei for um rei mau, um rei ruim, o povo perece. Quando o governo é injusto, quando o governo ele é contrário à lei de Deus, aos mandamentos de Deus, o povo perece. Mal sabia o povo que eles estavam pedindo uma coisa ruim, uma coisa terrível. Boa coisa é quando Deus governa uma nação. Uma boa coisa é quando Deus governa um povo. Uma boa coisa é quando Deus governa a nossa vida. Quando Deus governa a nossa casa, a nossa família, quando Deus dirige os nossos passos, quando Deus direciona os nossos passos. O povo de Israel fez uma escolha, e ele fez uma escolha ruim, uma escolha terrível. E eles chegam até o profeta Samuel e pedem ao profeta Samuel que o profeta Samuel ungisse um rei para Israel, um rei para governá-los. E o profeta Samuel, a Bíblia diz que ele chega a Deus e fala: Senhor, o povo está pedindo um rei, o povo está querendo um rei para governá-los. E o profeta Samuel achou que aquilo dali era uma afronta contra ele. O profeta Samuel achou que aquilo era algo contra ele. Porém, Deus responde a Samuel: Samuel, fique em paz. Samuel, fica tranquilo que o negócio do povo não é com você, não. O negócio do povo é comigo. O povo, eles estão se levantando, não é contra você, é contra mim. E se o povo quer um rei, eles vão ter um rei. E a Bíblia diz que o profeta Samuel levanta um homem como rei. Esse rei foi Saul, na qual eu disse que governou durante 40 anos. Porém, Saul começou bem o seu reinado. Saul começou bem o seu governo. Porém, com o caminhar, com o decorrer, ele veio se desviando e se afastando de Deus. E Deus ali arranca da mão de Saul o trono, arranca da mão de Saul o governo, e coloca outra pessoa. A Bíblia diz que Deus unge, que Deus coloca uma pessoa para governar Israel, e essa pessoa era segundo o seu coração. Era uma pessoa na qual Deus tinha prazer, na qual Deus, aleluia, se alegrava. A Bíblia diz que Deus manda ungir e levantar Davi. Porém, eu não quero ser longo na história, eu não quero prolongar a história, eu quero ir direto ao assunto, eu quero ir direto ao texto que acabamos de ler. Ou seja, Saul foi rei. Deus não se agradou de Saul, arrancou o reinado de Saul, nomeou Davi, ungiu Davi, e Davi tornou-se o rei de Israel. E Davi era um rei bom. A Bíblia diz que Davi foi um rei que lutou em favor do povo.
que fazia aquilo que agradava a Deus, que procurava favorecer o povo. Porém, aleluia, a Bíblia vai dizendo que com o passar dos anos, com o passar do tempo, Davi no seu reino, ele lembra-se do filho de Saul, ele lembra-se de uma aliança que ele havia feito com o filho de Saul, o filho de Saul chamado Jonatas. Ele lembrou-se da aliança que fez com Jonatas. Bom é quando nós fazemos alianças com pessoas certas. Bom é nós termos aliança, nós termos amizades, termos comunhão com pessoas certas. Porque um dia essa amizade, um dia essa pessoa na qual nós temos amizade, um dia, se precisarmos, nós poderemos contar com ela. E a Bíblia diz que Davi, ele se lembrou dessa aliança. Aliança na qual ele havia feito há muito tempo atrás, há muitos anos atrás. Saul havia morrido, Jonatas havia morrido, e não havia mais ninguém do trono de Saul. Não havia mais ninguém do trono de Saul vivo. Porém havia uma pessoa esquecida, que era esse filho de Jonatas, na qual era aleijado. E a Bíblia diz que Davi se lembra de Jonatas, se lembra da aliança que fez com Jonatas, e vai até o povo, e vai até os seus servos, e pergunta se ainda existe alguém da casa de Saul, na qual ele pudesse usar de bondade, usar de misericórdia. E os servos se levantam e dizem: tem um ainda, tem uma pessoa ainda, porém ele é aleijado. E aonde está esse homem? Pergunta Davi. Aonde está essa pessoa? E o servo diz que está lá em Ludebar. Está lá esquecido, está lá abandonado, está lá sofrendo, sendo humilhado. Ludebar era isso, querido. Ludebar era a terra do esquecimento. Era terra de angústia, terra de aflição. Era terra de humilhação, terra de rejeição. Ninguém queria ir para Ludebar, mas era lá que o neto de Saul, filho de Jonatas, estava. Porém, ele estava lá em Ludebar. Porém, ele estava lá. Mas Deus não havia se esquecido da promessa na qual Davi havia feito a Jonatas, que um cuidaria do outro, que um cuidaria da família do outro. Havia uma promessa, havia uma aliança entre os dois, entre Jonatas e entre Davi. E Deus se lembrou dessa aliança, e Deus se lembrou dessa promessa, e Deus levanta Davi para abençoar a vida de Jonatas. E Deus levanta Davi para usar de bondade com a vida de Jonatas, com a vida de Mefibosete. Deus usa Davi para se lembrar, para usar de bondade, para usar de misericórdia com a vida do filho de Jonatas. Coisa linda, coisa maravilhosa é isso. E nessa tarde, eu gostaria de trazer esse texto para a tua vida. Eu gostaria de trazer esse texto para a nossa vida e dizer para você algo. Deus, Ele não se esquece de você. Deus, Ele não se esquece dos seus. Por mais que muitas vezes você olhe e imagine, você olhe e pense que Deus se esqueceu de você, que Deus abandonou você, que você está sendo humilhado, que você está sendo maltratado. Eu quero dizer algo para você. Deus, Ele não se esqueceu de você. Deus, Ele não esquece dos seus, não esquece das promessas que tem na nossa vida. Querido e querida, Deus irá usar de bondade com a tua vida. Deus irá levantar alguém para te favorecer. Creia nisso em nome de Jesus. Acredite nisso. Deus irá usar alguém. Deus irá levantar alguém para usar de bondade com você. Em nome de Jesus. Assim como Deus levantou Davi para abençoar a vida de Mefibosete por amor a Jonatas, Deus vai usar alguém para abençoar você. Ah, mas como é que isso vai acontecer? Eu não sei. Ah, mas isso vai acontecer quando? Também não sei. No tempo certo, Deus vai mandar alguém, vai enviar alguém para abençoar a tua vida. Mas alguém vai se lembrar de você.
Ou o telefone vai tocar. De repente o telefone vai tocar, você vai atender. E será alguém para abençoar você. Será alguém que se lembrou de você, dizendo para você: eu não sei o que aconteceu. Eu não sei o que aconteceu, mas eu senti de abençoar você. E eu creio que é Deus mandando eu abençoar você. De repente alguém vai bater na sua porta. De repente alguém vai vir bater na sua porta e irá trazer uma compra, não sei. De repente alguém irá trazer, aleluia, uma quantia, um valor que está devendo para você e há muito tempo devia e não havia pago. Mas alguém vai se lembrar de você. Deus vai fazer essa pessoa lembrar de você. E aí você vai glorificar a Deus. E aí você vai exaltar a Deus em nome de Jesus. Deus se lembrou de Mefibosete. Deus abençoou a vida de Mefibosete por amor a Jonatas. E a Bíblia diz que Mefibosete sai de Ludebar. Davi manda trazer Mefibosete de Ludebar e traz Mefibosete para comer ao palácio, para viver no palácio, na mesa do rei, junto com o rei. É isso que Deus tem para a nossa vida nessa tarde. Deus, Ele vai lembrar de você e vai tirar você dessa terra de aflição. Deus vai tirar você dessa terra de sofrimento, dessa humilhação que você tem passado. De repente é o teu patrão que tem humilhado a tua vida. De repente é o seu chefe, o seu gerente, não sei, que tem humilhado você, que tem feito de você, aleluia, até mesmo uma pessoa pequena, feito com que você se sinta diminuído. Eu vou dizer algo para você: Deus vai lembrar-se de você. Deus vai se lembrar de você e vai exaltar a tua vida, vai honrar a tua vida. Não duvide jamais do amor de Deus para com a nossa vida. De repente é o seu marido que tem humilhado você. De repente é a sua esposa que tem humilhado você. Os seus filhos têm maltratado você. E isso tem trazido angústia. Isso tem trazido algo ruim para a tua vida, para o teu coração e para a tua alma. Eu quero dizer para você: Deus vai dar um basta nisso. Deus vai dar um ponto final nesta situação, aleluia. É chegado um tempo de honra, um tempo de exaltação na tua vida. Creia nisso em nome de Jesus. E de tudo isso que lemos, de tudo isso que falamos através desse texto aqui, aleluia, eu gostaria de extrair 3 lições para mim e para a tua vida. 3 lições que eu retirei aqui do texto. Eu retirei do livro de Samuel, 2 Samuel capítulo 9, 3 lições que nós devemos aprender nessa hora, nessa tarde, em nome de Jesus. A primeira lição: faça boas amizades. Faça amizades. Queridos, faça amizades. E faça amizades boas. Tenha bons relacionamentos com pessoas, em nome de Jesus. Ninguém é grande sozinho. Ninguém cresce sozinho. Nós precisamos uns dos outros. Por isso, faça amizades. Faça boas amizades. Tenha bons relacionamentos em nome de Jesus. A segunda, estabeleça alianças. Além de você fazer amizades, amizades boas, além de você se relacionar com pessoas boas, faça alianças. Você acha que a sua igreja vai crescer, você sozinho, você solitário, sem estabelecer aliança com outros pastores, com outros líderes? Arranca isso da sua cabeça, tira isso de dentro de você, todo orgulho, toda soberba, tudo aquilo que impede você de crescer, tudo aquilo que impede você de alcançar o melhor de Deus, de alcançar crescimento, arranca de dentro de você. Nós precisamos uns dos outros, queridos. Estabeleça alianças em nome de Jesus. Tenha comunhão com as pessoas. Tenha intimidade com as pessoas. Converse com as pessoas. Não chegue na igreja e saia correndo. Não entre na igreja e saia desesperado em nome de Jesus. Você deve que estabelecer alianças em nome de Jesus. Em nome de Jesus. E a terceira: seja uma bênção.
Seja você uma bênção em nome de Jesus. Primeira coisa, faça boas amizades. Faça amizades. Por onde você passar, faça amizades. Segunda, estabeleça alianças. Você vê aqui que os anos se passaram. Jonatas havia morrido, porém Davi não se esqueceu da aliança que ele fez com Jonatas. Davi não se esqueceu da aliança que ele fez com Jonatas. Por isso, estabeleça boas amizades, estabeleça aliança e seja você uma bênção. Se tu uma bênção em nome de Jesus. Aquilo que você puder fazer pelas pessoas, faça. Aquelas pessoas que você puder ajudar, ajude em nome de Jesus. Primeiro, faça boas amizades, faça amizades. Segundo, estabeleça alianças. E terceiro, se tu uma bênção. Por onde você andar, por onde você passar, seja você uma bênção em nome de Jesus. Nunca seja aquele que causa dor. Nunca seja aquele que acaba sendo tropeço para a vida das pessoas em nome de Jesus. Deus tem o melhor para você. Deus, Ele se lembrará de você e usará alguém para abençoar a tua vida em nome de Jesus. Creia nisso nessa tarde, creia nisso em nome de Jesus. Eu vou soltar mais um hino aqui, estarei soltando mais um louvor e daqui a pouco voltamos para a glória de Deus.